Um garoto é o mais fraco de sua vila e ninguém o leva a sério. No entanto, ele decide sair de sua vila para perseguir seu sonho de ser um soldado e se matricula na academia militar de uma cidade distante. Acontece que lá ele é extremamente forte e derrota os monstros mais perigosos com um peteleco, mas como se ele era o mais fraco em sua vila? Assiste até o final que você já vai descobrir. Lembrando que o nome do anime tá na descrição do vídeo. A história começa com nosso protagonista Lloyd tentando pegar um coelho. Ele se joga para cima do animal que escapa e ainda dá uma surra nele. Ele começa a chorar triste por ter fracassado, mas seu irmão aparece em cima de uma árvore com um coelho na mão mostrando que o capturou. O Lloyd corre para abraçá-lo, feliz por ele ter voltado. Seu irmão foi para fora da vila e ele pergunta como era o mundo de fora, e ele, vendo que o Lloyd tinha interesse no mundo exterior, dá um livro como lembrancinha para ele. A cena corta para muito tempo depois, mostrando o Lloyd chegando em outra cidade. Ele bate na porta de uma casa estranha e ao entrar vê uma mulher. Ele revela estar procurando uma bruxa chamada Mari e ela solta um enigma para ele, dizendo que desde os tempos antigos as pessoas veem as bruxas para realizar desejos. No entanto, ela diz que para ter seu desejo realizado ele precisaria sacrificar algo. Ele apenas responde que se chamava Lloyd e tá na cidade para se tornar um soldado, e fala que ficaria com ela por alguns dias, mas ela se irrita dizendo que ela é uma bruxa e não uma dona de hospedaria, quase o expulsando. No entanto, após ele dizer que veio de Kunlun, ela não o expulsa. Ela faz uma cara de medo e raiva ao ouvir que o nome da mestra da vila é Alka, e o motivo é simples: a Alka é a mestra dela e as duas não se dão muito bem. E ela se caga de medo dela, como dá pra ver nessa cena onde a Alka, através de um holograma, pede pra ela cuidar do Lloyd. No entanto, assim que ela vai embora, a Mari começa a chamá-la de vovó Loli e a xingá-la até ela aparecer pessoalmente ali e puni-la por ter falado desse jeito, colocando uma maldição nela onde pequenas coisas ruins iriam acontecer ao longo do dia. Como bater o dedinho na quina do sofá, já sinto até a dor só de pensar, cê é louco. Ela pega no sono e ao acordar vê que o Lloyd fez o café da manhã, que tá mais pra almoço mesmo. Eles conversam onde o Lloyd revela que seu sonho é ser um soldado, apesar de ser o mais fraco da vila dele, não conseguindo nem mesmo pescar ou carregar lenha, por exemplo. Mas ele queria ser um soldado, assim como um herói lendário que ele admira um dia já foi. No entanto, ele estava preocupado com o teste de resistência e combate, dizendo que sua resistência era ruim, pois ele demorou 6 dias inteiros para vir de Kunlun até lá. Mas a Mari diz que ele veio bem rápido de trem. No entanto, ele fala que veio correndo e ela quase cai da cadeira ao ouvir isso. Ela pergunta se ele enfrentou monstros no caminho e ele responde que não, apenas encontrou alguns animais como insetos gigantes e lagartos cuspidores de fogo. E mais uma vez a Mari quase cai da cadeira, dizendo que esses são monstros fortes pra caramba, mas o Lloyd não acredita. A cena corta com ele conhecendo o centro da cidade. O anime mostra uma garota suspeita usando um capuz esbarrando em alguém que veio fazer o teste de admissão, e esse garoto a reconhece e a chama de princesa do cinto, dizendo que os rumores eram reais sobre ela estar se candidatando à academia, mas ela o ignora e ele diz que ela está manchando a reputação dos nobres da cidade. Ela vai para um beco escuro para ficar sozinha e lá um gafanhoto gigante a ataca e deixa ela em uma situação difícil. Ela pensava que era seu fim, mas não, porque logo em seguida o Lloyd aparece com um chute, acaba com um gafanhoto além de pegá-lo e jogá-lo para longe sem esforço. Ele, pensando que aquele monstro era um mero inseto, diz que tinham muitos insetos por ali e ajuda essa garota a se levantar, além de limpar o rosto dela com um lenço. Ela se apresenta dizendo se chamar Selene e ele se apresenta dizendo se chamar Lloyd e vai embora em seguida. A cena corta com ela em casa enquanto se lembrava desse garoto. De repente ela se lembra do seu passado, onde as pessoas sempre a julgavam e zombavam dela pela maldição que ela tinha, onde um cinto estava sempre amarrado em sua cabeça, e ela se lembra sobre um padre ter dito a ela que um dia alguém poderoso iria aparecer e acabar com a maldição dela. E dali em diante ela sempre se esforçou acreditando nessas palavras. No entanto, ela diz que foi tudo em vão e enquanto chorava ela fala que arrancaria esse cinto dela, mesmo que a sua pele fosse junto. Mas no momento em que tenta, o cinto simplesmente se solta e ela imagina ter sido o Lloyd. E realmente foi, porque naquele cinto tinha uma runa que quebrava qualquer maldição. A cena corta com 2 militares conversando sobre esse ano, um deles ter trazido bastante candidato para se tornarem soldados. No entanto, dizem que trazer uma mercenária era muito arriscado, enquanto mostravam uma garota chamada Hiru. A cena corta com ela sentada ao lado do Lloyd, morrendo de medo dele por ele ter uma aura poderosa. Ele faz uma pergunta a ela e ela toma posição de combate na hora por instinto. Em seguida, ele se apresenta dizendo se chamar
chamar Lloyd e ela responde se chamar Riho. Eles nem conversam muito porque a Selene aparece ali empurrando a Riho para falar com o Lloyd enquanto fazia uma cara de doida, claramente apaixonada por ele. Claramente também ela é super ciumenta porque ela pega a Riho pelo pescoço e pergunta ao Lloyd quem era ela, e a Riho fica sem entender nada. No entanto, ela vendo os dois juntos diz que isso poderia ser uma oportunidade de ganhar dinheiro. E a cena corta com o Lloyd se preparando para fazer o teste de combate, que era acertar um boneco de ferro com qualquer arma que ele quisesse. A cena corta com os alunos que passaram na classe e todos notam que o Lloyd não estava ali. Tanto as duas garotas quanto o militar que estava de olho nele, chamado Meltfan, estavam desesperados procurando pelo Lloyd, se perguntando se ele não tinha sido aprovado na prova. A cena corta com o Lloyd andando pela rua triste por ter reprovado no exame, dizendo que não era bem uma surpresa ele ter reprovado, mas mesmo assim ele esperava mais de si mesmo. Enquanto andava, ele passa por um mural com uma vaga de cozinheiro em um restaurante e um gafanhoto gigante aparece de surpresa para atacá-lo, mas com um único peteleco ele o derrota mais uma vez. Ele vai até esse restaurante na qual ele viu o anúncio, chegando lá o gerente o ataca, mas ele desvia com uma velocidade incrível. Ele pede desculpas dizendo que não queria causar problemas e explica que veio pela vaga de emprego. O gerente diz que o atacou no instinto pela aura monstruosa dele e desconfia de que ele foi mandado ali pela corte real e era um mercenário ou coisa do tipo. O Lloyd fala que podia cozinhar e limpar e o gerente entende outra coisa já se preparando para ser atacado. No entanto, o Lloyd apenas vai para a cozinha e começa a cozinhar um risoto. Ele explica que reprovou no exame da academia, mas não queria voltar para sua vila de mãos vazias, então queria trabalhar ali até poder tentar de novo no ano seguinte, mas o gerente ainda pensava que ele estava mentindo e era um inimigo. A cena corta com os militares vendo as respostas do Lloyd junto das garotas e vendo que ele apenas fez alguns rabiscos como respostas, só que no entanto uma militar chamada Colin nota que não eram só rabiscos e sim runas antigas. Ela pergunta onde esse tal de Lloyd estava, mas elas respondem que não sabem. Em seguida, a Colin pergunta pro Meltfan se ele descobriu quem fez a entrevista do Lloyd e ele responde que sim, e descobriu que durante a entrevista o Lloyd falou que sua única magia era invocar a chuva. O que não parecia nada demais, mas a Colin fala que isso é impressionante, só quem tem conhecimento das runas antigas poderia fazer isso. Além disso, as garotas pensam que isso era mentira e ele conseguia fazer mais do que só isso. A cena corta com o gerente do restaurante dizendo que a comida do Lloyd estava uma delícia e finalmente acreditando que ele apenas queria um emprego. Na verdade, ele é o dono e não o gerente. Ele dá um emprego pro Lloyd. A cena corta com ele chegando em casa dizendo pra Mari e pra Alka que ele reprovou, mas queria tentar novamente no ano seguinte. Então pede a permissão da Mari e da Alka pra ficar ali por mais tempo e elas permitem. Após isso, ele vai fazer a janta e a Alka fica toda animada. Nisso, a Mari pergunta se já que ela tem tanta energia não poderia salvar o reino, e ela explica a situação dizendo que o rei do reino rival se tornou um grande defensor da guerra. E aquele que controla o rei desse reino deles provavelmente declararia guerra no próximo Festival Nacional das Fundações, e muitos com alto cargo no exército foram convidados ao festival, por isso seria a oportunidade perfeita para evitar uma guerra. Porém, a Alka fala que os moradores de Kunlun só interferem no resto do mundo quando uma ameaça além da humanidade aparece, como um rei demônio ou coisa do tipo, e diz que não podia ajudá-los nisso e também pede para ela deixar o Lloyd fora desse assunto, senão o levaria de volta para Kunlun. A cena corta para Riho e o Meltfan conversando no restaurante onde o Lloyd está trabalhando. Eles não sabiam onde ele estava e a Riho fala para o Meltfan relaxar, pois a Selene estava atrás do Lloyd. Enquanto isso, eles deveriam focar em encontrar a princesa desaparecida do reino, uma missão que eles receberam da academia, e assim que encontrassem poderiam pedir como recompensa a entrada do Lloyd na academia. Ele nota que o restaurante estava lotado e muito limpo, que era raro pois ninguém ia lá e não sabia o porquê, mas logo em seguida o Lloyd aparece ali dizendo pro chefe que o prato de um cliente estava pronto. Que coincidência, hein? O Meltfan então conversa com o chefe perguntando se ele tem ideia do que ele é capaz de fazer, e o chefe diz que sim e que não entende como um guerreiro desse nível pode ter sido reprovado no exame de admissão da academia, se referindo ao Lloyd, obviamente. Em seguida, o Lloyd vai tirar o lixo e vê mais um gafanhoto gigante por ali, o jogando pra longe como de costume. Ele vê a Mari entrando numa rua e se pergunta se ela estava fazendo compras. Em seguida, ele vê alguns alunos da academia comentando sobre uma briga acontecendo ali perto e indo até o local. Essa briga era entre a Selene, aquele cara de antes que estava repreendendo ela por ter arrancado os pelos do peito de um figurante aleatório que mentiu sobre ter visto o Lloyd. Ele mais uma vez diz que ela só causa problemas e os dois começam a lutar. Ele a ataca, mas é defendida não pelo Lloyd e sim pelo cinto dela, que o defende do golpe desse cara. Em seguida, o Lloyd aparece ali dizendo ter ouvido falar sobre uma briga e ela fica doidinha pelo Lloyd ao vê-lo. Em seguida, todos chegam ali e a Selene diz que o Lloyd ia lutar contra um nobre que se chama Alan em seu lugar.
Como uma oportunidade de ver o Lloyd em ação, a Colin e o Meltfan incentivam a luta e o Alan imagina que os militares queriam ver os seus poderes em ação, mas mal sabia ele que é o contrário. O Lloyd diz que é muito fraco, então o Alan diz que deixaria ele dar o primeiro soco para começar com vantagem, e a luta começa com o Lloyd dando esse soco que quase acerta o Alan, e pode ter certeza que se acertasse esse cara, ele iria de base na hora. Eu tô chatinho, Mas não, porque a Mari aparece na hora com uma magia de vento e leva o Lloyd embora dali. O Lloyd agradece por ter a salvo, pensando que seria derrotado pelo Alan. Ele diz que faria qualquer coisa para recompensá-la e ela fica encantada com a fofura dele. Após a conversa dos dois, ele vai embora e o chefe dele, chamado Chrome, aparece ali e ao ver a Mari diz que fazia tempo que eles não se viam. Ela responde que sim e ele conta um pouco de si, dizendo que após ter perdido a princesa, ele se retirou da guarda real e se manteve discreto como dono de um restaurante na cidade. No entanto, ele revela que estava procurando ela e tentou descobrir o que fez o rei mudar. Ela responde que a cúpula internacional vai acontecer no terceiro dia do festival e o culpado por tudo com certeza iria manipular o rei e declarar guerra ao reino vizinho. E fala que eles tinham que impedir isso de alguma forma, por isso precisava da ajuda dele. A cena corta com a Colin elogiando o Meltfan por trabalhar tão duro para impedir a guerra. Ele explica que a sua aldeia foi atacada pelo reino vizinho na sua infância, então ele não queria permitir que isso acontecesse novamente. A cena corta com a Selene e a Riru andando até a casa da Mary, a procurando para ajudá-las a encontrar a princesa desaparecida, tudo para que o Lloyd pudesse entrar na academia. Ao bater na porta, quem atende elas é o próprio Lloyd e elas ficam surpresas em descobrir que ele morava com a bruxa. O Lloyd as avisa de que elas queriam informações e elas são bem diretas, dizendo que estavam em missão e perguntando se eles conheciam a garota na imagem, mas ao ver a foto, a Mari diz que não trabalha rastreando princesas, mas a Riru estranha, pois ela nunca disse que a garota da foto era uma princesa. Ela percebe que a Mari estava escondendo algo. Além disso, a Riru nota que ela era parecida com a princesa da foto. Ao perguntar quanto tempo ela morava ali, a Mari responde 2 anos. A Selene começa a chorar dizendo saber da verdade, e com ela sabendo da verdade, a Mari decide revelar quem era, e as duas revelam a tal verdade ao mesmo tempo. A Mari fala, eu sou a princesa, mas a Selene diz, você é a esposa do Lloyd, não é? Ou seja, a Selene não sabia de nada. E a Riru diz que precisavam encontrar a princesa para o Lloyd ser colocado na academia, e ao ver que estavam fazendo isso pelo Lloyd, ela decide trocar informações com elas. Ela queria informações sobre os militares do castelo e o estado do rei. Qualquer coisa que pudesse ajudar a salvar o reino, mas antes da informação, a Riru pergunta quem ela era de verdade. Na hora que ela ia revelar a sua identidade, o Lloyd se mete dizendo saber quem ela era. Oh, coisa boa, né, Lloyd? Deixa a guria falar, meu Deus do céu. O Lloyd diz que ela é uma heroína que vem protegendo a cidade em segredo e ela não entende nada, mas decide fingir que sim. Ele pede para ela deixá-lo ajudá-la, mas ela fala que ele não era forte o bastante e só ia atrapalhá-la. Ao ouvir isso, o Lloyd vai embora e ela finalmente se vê livre para falar a verdade. Ela pede a ajuda das garotas para a ajudarem a eliminar aqueles que estavam manipulando a família real e revela ser a princesa desaparecida do reino, chamada Maria. A Riru reclama por ela ter falado aquelas coisas pro Lloyd, mas ela explica que não pode deixá-lo se envolver, pois ele é da vila de Kunlun e as pessoas dessa vila, apesar de serem muito fortes, não podem se envolver nos conflitos humanos. Caso o Lloyd se envolvesse, ele seria levado de volta para a vila. E seu sonho de soldado seria destruído. Ela explica que todo mundo da cidade está procurando a princesa, que é ela, e ela imagina que alguém quer encontrá-la para impedir o reino de usá-la como forma de negociar a paz ou coisa do tipo. Ela pede a ajuda delas e elas concordam em ajudá-la. A cena corta com o Lloyd e a Alka em um festival. Ela fala em pensamento que ficar de fora do que está acontecendo deve ser difícil pro Lloyd, que tem um alto senso de justiça, mas decide tentar animá-la com uma brincadeira, mas logo em seguida o festival é atacado por uma legião de gafanhotos. E a cena corta com o chefe do Lloyd, o Chrome, conversando com o rei e pedindo a sua reintegração no exército. O Meltfan diz que o rei já recebeu o seu apelo e ele deveria voltar para casa e aguardar a sua resposta. No entanto, ele revela que encontrou a princesa do reino e fala que ela e algumas amigas de confiança estão tentando encontrar quem amaldiçoou o rei para iniciar uma guerra com o império vizinho, e descobriram que o suspeito de ser o culpado saiu dizendo a bandidos de rua para trazerem a princesa viva ou morta. Além disso, ele falou uma frase que só o Meltfan diria, mostrando que ele
ele era o culpado. O Meltfan revela realmente ser o culpado e logo em seguida as garotas junto com a Mari aparecem ali. Uma aura começa a sair do rei que joga o Meltfan pra longe e diz que ele é que estava o manipulando para ele poder libertá-lo e revela que foi ele que mandou os humanos atacarem a sua vila quando ele era criança para assim gerar raiva contra a família real. Ou seja, o Meltfan pensava que estava manipulando o rei para conseguir o que queria, mas era o contrário. Em seguida, ele transforma o Meltfan em um monstro e o Chrome, a Selena e a Riru se encarregam de pará-lo, enquanto a Mari teria que libertar o rei. Ela chega na sala real e diz ao monstro que tiraria ele de dentro do seu pai. Em seguida, ela o ataca com várias magias, mas acaba se distraindo por um momento quando ele finge ter voltado a ser o seu pai e usa esse momento de distração para derrubá-la e derrotá-la. Ela estava prestes a ser derrotada, mas ela diz que se morresse não poderia pedir desculpas ao Lloyd pelo que disse a ele, então ela se levanta, mas o rei diz que era inútil, pois logo todo o reino seria dominado por ele, que revela ser o Rei Demônio. O episódio continua com o Lloyd derrotando todos os gafanhotos com apenas um golpe. Em seguida, a Mari começa a dar rage na frente do Lorde Demônio, braba por ele não ter avisado que era um Lorde Demônio antes, pois assim o pessoal de Kunlun poderia ter ajudado logo de cara. Ela sai correndo dali querendo avisá-los e o Lorde Demônio sai correndo atrás dela sem entender nada. O Lloyd encontra o Alan escondido com medo dos monstros e o encoraja a lutar. Após ir embora, o Alan finalmente consegue derrotar um monstro sozinho e olhando pra cima ele vê um círculo mágico gigante que pertencia a Alka, que tendo descobrido sobre o Lorde Demônio decide ajudar acabando com todos os gafanhotos da cidade. Em seguida, as garotas junto com o Chrome que estavam lutando contra o Meltfan estavam em desvantagem, então a Selene fica segurando o Meltfan com seu cinto que basicamente defende ela automaticamente de qualquer ataque e a Riru aproveita para buscar o Lloyd e trazê-lo até ali. Após trazê-lo, ele derrota facilmente o Meltfan enquanto pensava que ele estava fantasiado. Em seguida, a Mari, que estava fugindo do Lorde Demônio, aparece ali junto com o Lorde, mas aproveitando a inocência do Lloyd, ela fala que derrotou o Lorde Demônio. Só que, no entanto, alguém se fantasiou de rei e estava enchendo o saco dela e perseguindo ela, além de estar todo sujo, e pede pro Lloyd usar o pano mágico dele para limpar o sujeito. O Lloyd, querendo ajudar, usa sua runa antiga no pano e passa no rosto do Lorde Demônio, assim fazendo ele sair do rei e o derrotando. Basicamente é isso. Eu acho que você nunca viu um Lorde Demônio sendo derrotado por causa de um pano em nenhum outro anime. Assim, a situação é resolvida e o Chrome volta ao seu posto de oficial no exército. A Colin pergunta sobre o Meltfan e ele responde que ele foi mandado para Kunlun para fazer um trabalho lá, e lá ele descobre que a Alka era a pessoa que distribuía trigo em sua aldeia no período da fome. E ela fez isso em todos os continentes. A cena corta com a Alka na casa da Mary perguntando se ela voltaria para o castelo, mas ela diz que não, pois tinha se acostumado com essa vida e não voltaria a ser uma princesa. Em seguida, o Lloyd aparece ali de uniforme fazendo a Alka morrer de fofura. Em seguida, a Selene e a Riru aparecem ali para ver o Lloyd e a Alka. Ao ver o cinto da Selene, fala que essa é uma relíquia de Kunlun, um cinto que protege seu usuário contra todo o mal. Em seguida, até o Alan aparece ali e o Lloyd diz que o Alan é a razão para ele ter sido aceito na academia. O episódio termina com a Mari cansada da barulheira toda de ter geral conversando ao mesmo tempo e manda a Alka voltar para sua vila, além de mandar o Lloyd, o Alan e as garotas irem para a academia. E assim termina a parte 1 do resumo de Tatoeba Last Dungeon. Se você gostou e quer a parte 2, então já sabe o que fazer. Comenta bastante e deixa o teu like que dependendo do feedback eu continuo a história.